Vamos falar sobre orientação a objetos. Vamos também utilizar a linguagem Dart para isso, mas ainda assim vai ser uma aula generalista, né? Não vamos nos aprofundar em Dart. Vai ser uma aula mais superficial do que a orientação a objeto. Vamos tentar fazer uma aula rápida. E aí não vamos se aprofundar em orientação a objetos com Dart especificamente, mas vamos ser mais generalista. É uma orientação a objetos para programação no geral, né? Desculpa aí qualquer coisa se a voz ficar estranha durante o vídeo, que eu tô com a garganta meio estranha. Então vamos começar a aula aí. Essa aula é muito importante, esse conceito de orientação a objetos é muito importante para a gente seguir no nosso curso futuramente em projetos reais. Isso aqui é de extrema, extrema importância mesmo. Então vamos seguir com a aula. Então, qual o objetivo dessa aula de hoje? É conhecer a programação orientada a objetos, seus conceitos, seus principais conceitos, e a gente vai ver alguns exemplos em código Dart. Nem vou abrir o editor de código aqui, nem vamos chegar a digitar código, justamente para a aula seguir mais rápido. Já tem uns exemplos de código escrito ali no slide. Essa aula é essencial, resolvi fazer essa aula antes de a gente começar realmente a se aprofundar no Dart, para a gente entender alguns conceitos de orientação a objetos, não ficar perdido quando a gente começar realmente a aplicar isso no Dart. Então, quem é o público dessa aula de hoje? Iniciantes da programação também, mas tem um requisito aí que é ter assistido a aula anterior, que é o curso de algoritmos de programação, ou já ter o conhecimento disso, né? Não ter assistido a aula, mas já tem o conhecimento de algoritmos de programação aí, do básico, daquilo que a gente falou, variáveis e tudo, para não ficar perdido nessa aula de hoje, tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje? A definição, o objetivo da programação orientada a objeto, que são os objetos na programação, né? Então, a gente vai falar do conceito de classe, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. São os principais conceitos de orientação a objeto. Vamos para a definição aqui. É um paradigma da programação, que a gente chama de paradigma da programação. Existem alguns outros paradigmas da programação, tá bom? Orientação a objetos é só um deles. Não vou falar dos outros aqui, não vou citar as diferenças. Só vou falar de orientação a objeto mesmo, que é que essa aula seja bem rápida, que é mais superficial, só para a gente apresentar os conceitos mesmo. Então, é um paradigma que se baseia no conceito de objetos, dizer assim, que o principal objetivo disso é tornar a codificação mais flexível, facilitar a manutenção, facilitar o reuso do código, facilitar a leitura e entendimento humano ali daquele projeto. Programação orientada a objetos facilita muito nesse sentido, tá bom? Então, são os principais conceitos da POO, que a gente chama, que é Programação Orientada a Objetos, que é classes e objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. São os 5 conceitos que a gente vai ver nessa aula aí. Então, classe e objeto é um tipo de dado no seu sistema, né? A gente viu lá na primeira aula que tem os tipos básicos, citou os tipos básicos. Então, a gente pode criar os nossos próprios tipos, não podemos dizer assim na prática. Encapsulamento é o jeito de esconder, proteger a informação e funcionalidade dos objetos. Então, a gente criou um tipo ali e a gente quer esconder alguma coisa desse tipo, alguma informação, alguma funcionalidade. A gente não quer que quem esteja fora desse tipo, vamos dizer assim, consiga enxergar determinadas coisas. Herança, então é a estrutura que a gente usa para passar a característica de uma classe para outra, como se fosse uma herança genética mesmo. Polimorfismo é a capacidade de fazer diferentes coisas na mesma funcionalidade do objeto, ou seja, um objeto tem uma funcionalidade e a gente determina algumas, aquela mesma funcionalidade faça coisas diferentes em determinado contexto. A gente vai ver melhor isso aqui um por um, tá bom? A abstração é o processo de mostrar somente a informação essencial do objeto, tornar visível o que é feito e esconder o como é feito, né? Vamos ver um por um aqui de forma mais aprofundada. Então, o que é esse tal de objeto na programação? Na programação orientada a objeto, então, o que é esse tal de objeto aí que a gente está citando, falando tanto? Então, o objeto da programação, foi projetado para representar um elemento do mundo real, podendo ser esse concreto ou abstrato, um elemento concreto ou abstrato do mundo real,
Então, esse elemento tem que possuir 3 coisas. São elas dados, informações, características, que na programação orientada a objetos são chamados de atributos. Ele tem que possuir comportamento, ações ou funcionalidades, que é chamado de métodos, aqui na programação orientada a objeto. E tem a situação em que esses atributos, essas informações desse objeto se encontram naquele momento, que a gente chama de estado. Então, tendo essas 3 características, a gente pode determinar que ele venha a ser um objeto no nosso programa, né? No nosso sistema. Então, na prática, a gente pode dizer que todo elemento do mundo real virá a ser um objeto. Quase todo elemento virá a ser um objeto dentro do nosso sistema. Por exemplo, um carro, uma cadeira, o seu computador aí, vai virar um objeto, mas não só coisas, não precisa ser coisas físicas, a gente diz que pode ter coisas abstratas também. Então, não só coisas, também uma pessoa ou um animal pode, uma consulta médica, uma consulta ou uma marcação de qualquer coisa, pode se tornar um objeto dentro do seu sistema, tá bom? Então, tem essa diferença de conceito de objeto do mundo real para o mundo da programação aí. Digamos que quase todos os elementos do mundo real vai poder virar um objeto dentro do seu sistema, tendo essas 3 características aí que a gente citou: atributos, métodos e estado. Então, vamos utilizar como exemplo um objeto celular. Esse celular possui características como marca, modelo, capacidade de armazenamento, cor, qualidade da câmera, todas as características do seu celular, a gente pode dizer que seriam os atributos dele, dentro da orientação a objeto. E o seu celular também possui funcionalidades: fazer ligação, acessar a internet, tirar foto, utilizar a câmera, diversas, infinitas funcionalidades, digamos aí, o celular hoje em dia, né? E ele possui um estado também. Por exemplo, é a porcentagem de bateria, se ele está ligado ou desligado, se ele está com algum defeito, com algum problema físico. Então, esse é o estado daquele objeto. Então, assim, a gente poderia ficar representado aí nessa tabela, representar um objeto do tipo celular no nosso sistema. Poderia ficar assim. Então, isso aí seria a definição de objeto, para vocês entenderem o que seria um objeto. Então, os atributos e os métodos, a gente vai definindo aquele objeto. Todos os objetos daquele tipo vai compartilhar esses atributos, esse método, e o estado, cada objeto específico tem o seu. Então, se a gente tiver 2 celulares idênticos, da mesma marca, no modelo, você tiver aí com ele 2 celulares idênticos, um vai poder estar ligado, o outro desligado. Então, vai ter estados diferentes. Esses 2 objetos idênticos vão ter os mesmos atributos, vão ter os mesmos métodos, as funcionalidades, mas pode ter um estado diferente, que um pode estar com a bateria cheia, o outro descarregado, um ligado, outro desligado, outro com a tela trincada, o outro não. Então, é essa a diferença. Então, a gente viu aí o que é objeto de forma bem rápida, deu para entender um pouco. Vamos começar a trabalhar os conceitos realmente da orientação a objeto. Então, a gente vai falar de classes, é o molde para criar objetos, né? A forma para você criar objetos dentro do seu sistema. É através de uma classe que a gente cria nossos objetos. E esse processo de criar objetos a gente chama de instanciar. Como a gente tem um molde, uma forma para criar objetos, quando a gente faz essa criação, a gente chama de instância, instanciar um objeto, tornar concreto, realmente criar o objeto de forma concreta. A classe é só o molde, não é o objeto em si. Então, com a classe, definimos como vai ser o nosso objeto, quais são os atributos. Então, quando a gente vai fazer a classe, é nela que a gente define quais são os atributos daquele objeto, quais são os seus métodos. E a partir desse momento, esse molde, né, essa forma de objeto, viu o tipo de dados do nosso sistema. Como eu disse, a gente viu lá os tipos básicos, tipo string, tipo int. Então, a gente pode criar os nossos próprios tipos, digamos um tipo complexo. A gente cria o nosso objeto, nossa classe, que é o nosso próprio tipo. Especificamente em Dart, então, tudo é fortemente orientado a objeto. Tudo dentro do Dart é um objeto. Aquele tipo básico que a gente falou, string, é um objeto dentro do Dart, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente. É coisa mais específica do Dart, não vou entrar nesse curso. Mas, então, a gente está criando nosso próprio tipo de dado. Nosso sistema para a gente trabalhar com ele ali dentro do nosso sistema. Então, quando a gente cria essa classe, a gente cria a forma, o molde que torna possível o processo de instanciar
que é criar o objeto, como a gente disse. Então, nosso modelo aí, nosso exemplo, que a gente utilizou o modelo de celular, a gente criaria o celular específico, criaria a classe celular. Toda vez que a gente tivesse uma instância dessa classe, a gente estaria criando um celular específico, um objeto concreto ali. Assim, a gente pode salvar esse objeto específico numa variável, como a gente viu no curso anterior, que a gente criava uma variável para salvar um tipo string, a gente vai ter um novo tipo, que é esse objeto que a gente criou. Então, a gente vai poder criar uma variável e salvar o tipo celular, vai guardar aquelas informações daquele tipo, daquele celular. Então, vai passar a ser o nosso dado ali igual o tipo básico, só que a gente vai determinar o que esse tipo tem, tá bom? Nesse exemplo que a gente deu de celular, a gente vai ver aqui como é que a gente cria uma classe celular, como é que a gente faz a instância, né? Como é que a gente realmente cria o objeto concreto. Então, para isso, toda classe ela possui um método construtor. Então, o que é o método? A gente acabou de ver. O método é uma funcionalidade do nosso objeto. A gente viu lá no curso, no meu curso de algoritmos de programação, a questão de funções. Então, o método nada mais é que uma função. Quando uma função está dentro de um objeto, a gente denomina método. Então, nada mais é que uma função daquele objeto. Todo objeto vai ter uma função, né, um método construtor, que é através dele que a gente instancia o objeto, através do método construtor que a gente constrói o objeto, tá bom? Então, a classe, dentro da classe, obrigatoriamente vai ter um método construtor ali para a gente construir esses objetos. Como o próprio nome sugere, né? O método que vai construir os objetos de forma concreta, é o método construtor. E esse método, ele tem o mesmo nome da classe. Então, vamos supor que nossa classe aí se chame celular, o método construtor também vai se chamar celular, tá bom? Então, aí no código a gente pode ver o exemplo de como criar uma classe aqui do lado esquerdo. Então, a gente pode ver uma nova palavra reservada, que é a class. Aí o nome da nossa classe que a gente quer dar. Aí aquele padrão que a gente viu de começar com a letra minúscula não se aplica aqui, tá? Quando a gente vai criar uma classe, sempre começa com a letra maiúscula, tá bom? No padrão de nomenclatura. Se tiver mais de uma palavra o nome, também a segunda palavra começa com uma letra maiúscula, tá bom? Então, como a gente cria uma classe, é dessa forma, essa é a estrutura. Class, o nome da classe e abre as chaves, abre e fecha chaves. Aí tudo que a gente definir dentro dessas abre e fecha chaves vai fazer parte da nossa classe, do nosso objeto. Então, a gente tem que começar definindo as características ali do nosso objeto, que a gente viu, né, que são os dados do nosso objeto, que a gente chama de atributos. Então, vão ser basicamente aqueles tipos básicos que a gente viu lá na aula de algoritmo de programação. A gente vai dizer todos os tipos que esse objeto vai possuir. Nesse caso, o celular, a gente colocou aqui, ó, a gente vai possuir a marca, que é do tipo string, a cor, que é do tipo string, a memória, né, que é do tipo inteiro, quantos de memória RAM tem esse celular, vamos supor, e se está ligado ou não, que é o tipo bool. Então, a gente vai definir, pode definir quantos quiser aí, tá bom? E logo em seguida vem o método construtor. A gente disse que ele possui o mesmo nome da classe, tá vendo? Celular, celular. A gente vai criar um método construtor, onde a gente tem que passar todos os atributos. Todos os atributos que a gente criou, a gente tem que passar nesse método construtor, tá bom? A princípio, para essa criação de classe mais básica, a gente tem que passar todos os atributos para esse método construtor. Então, aqui a gente já vê uma nova palavra reservada aqui, o this, que ela se refere à própria classe. Então, o this é usado para isso, para se referir ao próprio contexto que ele está inserido. Então, como ele está inserido dentro de uma classe, quando a gente usa a palavra this, a gente está se referindo a essa própria classe, a sua instância atual. Desculpa. Então, quando a gente está criando uma classe, está definindo uma instância ali na classe, essa palavra this quer dizer essa própria instância. Então, this.memória, estou dizendo essa própria instância, o atributo memória. This.cor, essa própria instância, o atributo cor. Então, quando eu for criar, instanciar o objeto celular através dessa classe, eu vou ter que utilizar o método construtor e passar todos os atributos nele. E aqui a gente está definindo dois métodos
Então tá vendo que é uma função, como a gente viu na primeira aula, exatamente uma função, que dentro da classe a gente chama de método. Então a gente está definindo dois métodos aqui, o método ligar e o método desligar. E aqui do lado a gente vai estar instanciando os objetos, chamando um método, né? Acessando o atributo e também chamando o método desse objeto. Então, para você instanciar um objeto, você vai utilizar o método construtor, como eu disse, que é uma função, é só você chamar essa função. Então, a gente está chamando aqui, ó, celular, é o método aqui, não o nome da classe, tá? É o método. O celular está passando todos os dados que ele pede, ó, todos os atributos, todas as características que ele pede para criar um novo celular. Então, a gente está criando, salvando aqui numa variável, exatamente como a gente viu na primeira aula, que a gente criava um tipo string, a gente está criando aqui uma variável do tipo novo que a gente criou, tipo celular. Então, a gente pode criar quantos a gente quiser, tá vendo? Criei o celular 1, criei o celular 2, que são celulares diferentes, mas fazem parte do mesmo tipo. Então, como é que a gente acessa as informações do objeto? Através da anotação do ponto. Então, a gente vai colocar o objeto ponto, a gente consegue acessar através desse ponto suas características, né, seus atributos e também seus métodos. Então, para a gente acessar um atributo, ponto, marca, que é um atributo aqui do objeto celular, ponto cor. Então, assim a gente vai acessar essa informação ali daquele objeto. A gente também pode chamar o método através da anotação ponto, o nome do método, só que a gente sempre vai colocar um parênteses, né? Uma função, quando sempre a gente viu lá, quando a gente chama uma função, a gente sempre coloca esse parênteses na frente. Assim a gente chama o método daquele objeto. Então, aqui o que mais básico que a gente pode aprender aqui, né, na prática, é que objetos, a gente cria ele através de classe, e a classe é como se a gente estivesse criando um tipo nosso ali no nosso sistema, um novo tipo para o nosso sistema. Então, o nosso sistema vai trabalhar com, que vai avaliar com o que o nosso sistema vai trabalhar e vai criar os determinados tipos. Entendeu? Então, aqui no caso, a gente criou um tipo celular. Mas vamos supor que nosso sistema seria um sistema para controle de estoque. Então, a gente vai trabalhar com produtos. A gente tem um tipo produto dentro do nosso sistema, com certeza. Então, é sempre a gente criar tipos com essas informações que o nosso sistema vai ter que trabalhar. Porque nem sempre as informações básicas, os tipos básicos, vão suprir a gente, né? Quase nunca, obviamente. Todo sistema, a gente vai ter que criar os nossos próprios tipos. Então, vamos passar para o próximo conceito, que é o encapsulamento. Todos os próximos conceitos vão ser em cima desse conceito de classe, tá? Desse conceito de objeto. Então, vão ser sempre coisas para manipular esse objeto, sempre em cima de objetos, os próximos conceitos. De encapsulamento, a gente pode dizer que é esconder e vigiar. A gente vai encapsular aquele objeto mesmo. Então, na prática do encapsulamento, a gente tem como serventia, né, esconder atributos para que somente a própria classe possa acessá-los ou modificá-los através de seus métodos, e fazendo uma vigília para garantir que a determinada regra seja aplicada àquela modificação. Então, quando a gente cria um objeto, a gente não pode esconder determinado atributo, a gente não precisa deixar isso livre. Quem criar uma instância daquele objeto não necessariamente vai poder acessar aquele atributo ou alterar ele de qualquer forma. Então, é para isso que serve o encapsulamento, para você esconder algum atributo ou para você vigiar a alteração daquele atributo. Dizer, ó, se você quiser alterar esse atributo do nosso objeto, você só vai conseguir fazer isso através de algum método. E dentro desse método, a gente consegue vigiar, né? Qual informação está chegando para alteração, fazer determinadas regras, né? O que a gente chama de regra de negócio. Você vai validar determinadas regras. Não, essa informação que você enviou, né, não pode ser salva nesse atributo. Então, você vai fazer validações aí, para isso que serve o encapsulamento. Então, o encapsulamento de uma classe significa que fora dela não teremos acesso direto aos atributos, e para acessar ou modificar os mesmos, teremos que passar pelo método da classe, por algum método da classe. Nosso exemplo celular, podemos observar o atributo ligado. Para aplicar esse conceito de encapsulamento no Dart, precisamos apenas iniciar o nome com atributos, nome do atributo com underline. Então, no Dart,
ele tem essa funcionalidade, tá? Que isso aí é específico do Dart, tá bom? Outras linguagens você faz isso de outra forma. Mas no Dart, quando você inicia o nome de um objeto, de um atributo ou de um método com underline, você está dizendo que aquilo é privado, que aquele atributo ou que aquele método é privado e isso não vai poder ser usado fora da classe. Então, quem for instanciar a classe lá não vai enxergar isso, não vai enxergar esse objeto de forma direta, esse atributo de forma direta, não vai enxergar esse método de forma direta. Então, quando você deixa um determinado atributo ou método privado no Dart, você faz isso iniciando o nome com underline, você diz que isso é visto só dentro da própria classe, tá bom? Então, a gente pode ver aqui no código que basta a gente colocar um underline na frente do nome do ligado, pronto, a gente já tem um atributo privado. Que a gente não vai conseguir enxergar esse atributo fora dessa classe. Então, quando a gente fizer a instância do celular, como a gente fez ali, né? No exemplo anterior, a gente não vai enxergar o atributo ligado. A gente não vai conseguir fazer celular 1 ponto ligado. A gente não vai conseguir mais fazer isso, que ele é privado. Consegue ser visto dentro da própria classe. Essa é a principal característica de encapsulamento, tá bom? Então, tornando ele privado, a gente consegue, através desses métodos, a gente consegue fazer alteração desse atributo, tá vendo? Então, se a gente quiser botar o celular como ligado, a gente vai ter que chamar o método ligar. A gente não consegue fazer isso de forma direta. A gente vai ter que chamar obrigatoriamente o método. Então, aqui o método só está passando como true, né, ligando, mas a gente poderia fazer alguma verificação antes. Ah, o celular está com bateria, está determinado condições, e tudo corresponder conforme a nossa regra de negócio, conforme nossas regras, então ligue. Então, a gente pode fazer essa validação dentro do nosso método. Então, é para isso que serve encapsulamento. Sempre quando a gente encapsular algum atributo ou algum método, esse atributo ou método não vai ser visto fora da classe, tá bom? Então, o principal conceito aqui para a gente entender de encapsulamento é realmente esconder ou vigiar. A gente vai esconder atributos, vai esconder métodos ou vai vigiá-los para determinadas alterações. Quem quiser alterar essa informação aqui do nosso objeto tem que passar por uma determinada regra de negócio que a gente chama. Você vai fazer de acordo com o seu negócio, né? Então, vamos para o próximo conceito de herança. Então, não quer reinventar a roda, aquele ditado, ele está reinventando a roda? Não precisa, né? Herança é reuso, reuso de código. Não vamos reescrever o código. Escreveu algum determinado código uma vez, se você precisa dele novamente, você não precisa escrever de novo. É para isso que serve a herança, principalmente. Então, é a estrutura que permite uma classe passar atributos e métodos para outra classe, evitando assim reescrita de código. Então, vamos supor que a gente tem duas classes ali e a gente consegue passar os atributos e os métodos de uma classe para outra, sem precisar reescrevê-los. Então, sim, é como se fosse uma herança genética, onde uma classe pode ter filhos e passar seus atributos e métodos como herança para eles. Então, a classe de origem, a gente chama aqui de superclasse ou classe pai, e de subclasse ou classe filha, classe herdeira. A classe que herda, chama de subclasse ou classe filha. Então, a gente pode ver aqui no exemplo do nosso código como que a gente faz isso. A gente vai criar uma classe normalmente, como a gente já viu aqui, e quando a gente quer fazer uma herança, como a gente quer herdar alguns atributos e métodos da classe, a gente usa a palavra reservada extends. Então, a gente pode ver que a gente criou uma classe chamada animal e agora a gente está criando uma classe chamada cachorro. E a gente está dizendo que essa classe cachorro é filha da classe animal, é uma subclasse da classe animal. Então, a classe animal é a superclasse e a classe cachorro é a subclasse, a classe filha. A gente faz isso através da palavra reservada extends, certo? Então, aqui na classe cachorro, a gente definiu aqui um atributo nome, mas pode ver que no método construtor a gente teve que passar aqui os atributos mamífero e idade, que está presente na classe animal. Então, a gente tem que passar esses atributos, a gente não precisa reescrever os atributos e nem reescrever os métodos. Está vendo que aqui na classe animal a gente tem o método alimentar
esse método também vai estar presente na classe cachorro, mesmo se a gente não escrever ele aqui. Então, quando a gente vai criar um método construtor numa subclasse, a gente também chama o super, que é a palavra reservada, que a gente está chamando a superclasse, a gente está chamando o construtor da superclasse. Então, aqui na classe cachorro só tem o atributo nome, mas eu estou recebendo também o atributo mamífero e idade que está presente na superclasse animal. Estou passando isso para o método construtor da superclasse, que a gente faz isso através do dois pontos super e passa os atributos. Então, é assim que a gente faz uma herança. Então, a gente pode ver aqui no exemplo da direita que a gente está instanciando, criando um objeto da classe cachorro, tá vendo? Que a gente está passando esses dois atributos, mamífero ou idade. Tá vendo também que a gente está chamando o método alimentar. Não existe esse método aqui nessa classe, só existe na superclasse. Mas está vendo que a gente consegue chamar ele da classe cachorro. Então, a gente consegue chamar esse método. Então, pode ver aqui o resultado desse sistema, desse programa. O animal está comendo, exatamente o que está aqui. Então, isso que é herança. É basicamente você passar atributos e métodos para outra classe, tá bom? Falando assim de forma específica aqui em Dart, o Dart é uma linguagem que aceita apenas uma herança, tá? Através do Extend, você consegue herdar só uma classe. Então, eu conseguiria herdar outras classes aqui na classe cachorro. Vai ver isso melhor mais para frente, tem outras maneiras de fazer isso em Dart. Mas como herança direta, assim, através do Extends, somente uma classe pode ser herdada, tá bom? Então, o conceito principal que a gente tem que ter aqui na herança é exatamente esse reuso de código. Esse é um exemplo simples, pode ficar meio sem sentido, mas é num sistema que tenha vários objetos, várias classes, e uma classe pode depender da outra, vamos dizer assim, pode ser muito parecida com a outra, então é comum a gente criar uma superclasse que vai ser herdada, vai ser a superclasse de muitas outras classes, tá bom? Então, no caso aqui, a gente só tem duas, mas a gente poderia ter uma classe também gato, uma classe cavalo, e todas elas herdariam de animal. Então, vê se eu tivesse aqui 10 classes de animais aqui, diferentes animais, eu teria que ficar escrevendo aqui mamífero e idade em todas elas, teria que fazer o método alimentar em todas elas. Então, é pouco atributo e um método só por exemplificar. Mas no sistema real poderia ser muitos atributos e muitos métodos que você teria que reescrever em 20, em 50 classes, vamos supor, sendo que você poderia utilizar a herança, criar uma superclasse que vai agrupar tudo que é comum e na subclasse, né, você colocaria só o que é diferente de um para o outro. Não precisaria ficar reescrevendo o código. Esse é o principal conceito aqui da herança no momento que a gente tem para ver. Polimorfismo. Então, é um método e muitas funcionalidades. Com o polimorfismo, temos a capacidade de dizer que um método pode executar diferentes coisas de acordo com o contexto. Ou seja, então, um método, no caso aqui a gente utilizou o método alimentar, ele vai poder fazer diferentes coisas dependendo do contexto que ele está, dependendo da classe que ele está. Aquele mesmo método vai poder executar uma tarefa ou executar outra tarefa, diferente coisa. Ou seja, o método vai fazer coisas diferentes dependendo de qual classe ele está sendo chamado ou de quais parâmetros estão sendo passados. Então, o polimorfismo pode acontecer de duas maneiras, o que chamamos de sobrescrita e ou de sobrecarga do método. A sobrescrita é quando dentro de uma subclasse redefinimos a execução do método herdado, da superclasse, né? E a sobrecarga é quando uma classe tem vários métodos com o mesmo nome, recebendo diferentes parâmetros. Então, a gente já deixa aqui, falei que é uma aula generalista, né? Tentando passar o conceito de programação orientada a objetos de forma geral. Então, no Dart, ele não aceita sobrecarga de métodos, tá? Então, vou deixar bem avisado aqui que é a nossa linguagem que a gente está usando. Mas o Dart não aceita esse método de polimorfismo que é a sobrecarga de métodos, que é você criar métodos com o mesmo nome
mas que recebam parâmetros diferentes. Então, o Dart não aceita isso, tá bom? O Dart não aceita você criar 2 métodos com o mesmo nome. O Dart só aceita o polimorfismo através da sobrecarga. Desculpa, da sobrescrita de métodos. E o que é a sobrescrita de métodos? Igual a gente viu aí no exemplo anterior, da classe animal e a subclasse cachorro, que a gente tinha o método alimentar, a gente pode sobrescrever esse método dentro da classe cachorro e passar uma funcionalidade diferente. Então, a gente pode ver aqui que na classe animal a gente criou o método alimentar, dizendo que o animal está comendo, e a gente sobrescreveu esse método na subclasse cachorro. A gente faz isso através dessa notação aqui, @override. Quer dizer que a gente está explicitamente ali que a gente está sobrescrevendo esse método, tá bom? Então, a gente pode definir um novo conceito aqui, uma nova funcionalidade para esse método. E agora não é mais o animal está comendo, é o cachorro está comendo. Então, a gente pode ver que quando a gente instanciar o objeto cachorro e chamar o cachorro alimentar, agora vai aparecer o cachorro está comendo, não mais o animal está comendo, como apareceu no exemplo anterior. Então, isso que é o polimorfismo. No Dart, ele só aceita um tipo de polimorfismo, que é isso, é o sobrescrita de método, tá bom? Mas na programação orientada a objetos de forma geral, em outras linguagens, ele também aceita a sobrecarga, que é você criar um método com o mesmo nome, só que recebendo diversos parâmetros. O que é o parâmetro? A gente pode lembrar da aula de algoritmo de programação, são os dados que a gente recebe na função, os dados que a gente recebe, no caso aqui no método, não está recebendo nenhum dado aqui, mas poderia receber. Então, se a gente cria duas funções com o mesmo nome, alimentar, a gente precisa dizer o parâmetro que ela está recebendo seja diferente de uma para a outra. O Dart não aceita isso, tá bom? O Dart não aceita sobrecarga. Vamos para o nosso último conceito da aula de hoje, que é a abstração. Então, primeiro a gente vai dizer o que e só depois a gente vai dizer como. Isso aí pode explicar bastante o que é abstração. Então, a abstração é o processo de modelar o comportamento de um objeto, assim, a gente definindo seus métodos, seus atributos, mas sem implementar suas funcionalidades. Com abstração, a gente vai primeiro definir quais são as funcionalidades necessárias para aquele objeto. Mas a gente não vai definir o que realmente vai fazer. Então, na prática, é como se fosse um contrato que a gente cria na superclasse para que as suas subclasses assinem esse contrato, a gente costuma dizer, né, dizendo que quem herdar essa classe deve implementar esse método e dizer o comportamento que ele deve seguir, realmente o que ele deve fazer, né? Então, quando a gente cria uma classe abstrata, a gente pode criar nela métodos que não fazem nada, somente estão ali definidos seu nome, seus parâmetros, mas ele não está fazendo realmente nada. Assim, a classe herdeira, né, a subclasse, deverá dizer o que esse método realmente vai fazer. Uma classe abstrata não pode ser instanciada, tá bom? Então, quando a gente cria uma classe abstrata, a gente passa a poder criar métodos que não fazem nada dentro dela. A gente só define o método ali, né? Cria o nome do método, parâmetros, mas a gente não pode instanciar essa classe. Então, quando uma classe é abstrata, você não pode fazer instâncias dessa classe, ou seja, a gente não pode realmente concretizar aquele objeto. Tá bom? Então, por isso que a gente diz que são contratos. Classes abstratas normalmente são contratos para as subclasses, as classes herdeiras assinar. Então, a classe abstrata é justamente a gente vai definir o que aquele objeto tem que fazer, mas a gente não vai definir como ele vai fazer. Então, a subclasse é que vai definir como vai ser feito aqueles métodos, tá bom? Então, para isso, a gente basta utilizar a palavra reservada abstract antes da classe, quando a gente for criar a classe, que essa classe passa a ser abstrata, ou seja, ela não vai permitir instância, você não vai conseguir instanciar essa classe e você não vai conseguir concretizar esse objeto. Isso que é abstrato. Então, quando você cria uma classe abstrata, você consegue definir métodos, igual a gente vê aqui, ó, um método que não faz nada. Aquele método alimentar que a gente criou, agora ele não faz nada, ó, tá vendo? Então, a gente definiu um método que não faz realmente nada.
dentro da classe abstrata. Isso só é possível dentro de uma classe abstrata, tá bom? Se a classe não for abstrata, você não consegue criar esse tipo de método, que não faz nada. Então, quando a subclasse cachorro, aqui no nosso caso, assinar o contrato aqui da classe animal, vamos dizer assim, ela se torna obrigatória essa implementação do método alimentar, tá bom? Então, quando você fizer isso, quando você digitar o código aí, você vai ver que ele já vai acusar erro. Quando você estender aqui na classe cachorro a classe abstrata animal, ele já vai te acusar o erro dizendo que você é obrigatório implementar esse método alimentar. Então, por isso que a gente chama de contrato. Quando a gente cria classes abstratas, é como se a gente estivesse na prática ali criando contrato para quem assinar esse contrato, dizer o que tem que ser feito no método, tá bom? Isso aí é muito utilizado nos projetos reais, a gente vai ver isso funcionando agora, que pode parecer que não tem muito sentido, mas isso aí é bastante utilizado e bem importante na programação, tá certo? Então, essa aula foi rápida, o intuito era ser rápida mesmo, ser uma aula generalista, né, sem focar nos conceitos de Dart propriamente. Tem muita coisa para a gente ver de Dart em orientação a objetos que a gente não viu aqui. Então, foi o básico de orientação a objetos de forma generalista, né? Da programação no geral. Então, apesar de o conteúdo ter sido bem superficial, é de extrema importância entender, né, esses conceitos para o segmento da programação, para as nossas próximas aulas. Agora, sim, nas próximas aulas, a gente vai começar de verdade no Dart, né? Em Dart, depois do Dart, a gente já vai ver, começar a ver o Flutter. Essas duas primeiras aulas mais teóricas e conceituais foi necessário, né? Achei bem necessário para quem está começando o mundo da programação, não viu nada, né? Está realmente iniciando agora. Não tem outro jeito de começar senão vendo esses conceitos, né? Passando por isso, mas não é o nosso foco aqui, né? No nosso curso. Nosso curso aqui, o foco é realmente a prática, é aprender praticando, e assim, praticando, que a gente vai deixar a superficialidade, né? Que a gente viu até agora, esses assuntos, e vamos nos aprofundar de verdade no conhecimento. Eu proponho ser esse o nosso método daqui para frente, né? Durante as aulas seguintes, conceitos e técnicas, a gente já vai aplicar os conceitos técnicos que a gente viu até aqui, já vai aplicar em projeto, já vai se aprofundar, focando na linguagem Dart, vendo as especificidades da linguagem Dart, tá bom? Daqui para frente é prática. A próxima aula a gente vai ver Dart somente ainda. A próxima aula a gente vai instalar kit de desenvolvimento, né, que a gente chama SDK, do Dart e do Flutter no nosso computador. A gente vai instalar o VS Code, que é um editor de código gratuito. E vamos praticar um pouco do que a gente viu até aqui. A gente vai praticar mais um pouco, já abordando novos conceitos aí específicos do Dart. Vai praticar algoritmos de programação orientada a objeto. E agora sim a gente vai focado na linguagem Dart e já vendo funcionalidades ali do Dart importante, tá bom? Então, essa aula é mais só para falar de orientação a objeto mesmo, de forma rápida. Sei que parece meio vago, difícil de entender assim, sem uma prática, mas é muito necessário essas informações que eu passei. É, às vezes parece meio sem sentido, porque a gente, exemplos muito bobos, exemplo muito pequeno, não entendi. Entendi o que você falou, até o conceito que você falou, mas não entendi como é que eu vou usar isso, por que que serviu isso, não faz sentido você estar usando isso. Realmente pode acontecer, mas não se preocupe. Aqui para frente a gente vai utilizar esses conceitos na prática e vai ficar mais claro o uso deles, tá bom? Nossa aula era isso, muito obrigado aí. Fique bem, galera, e bons estudos. As próximas aulas vão ser bem interessantes. A gente vai começar a praticar, criar projetos reais daqui para frente, tá bom? Então é isso. Até mais.